Como é que você se sente, ou como se sentiria, caso alguém tratasse mal o seu filho? Não importa o tamanho, uma criancinha de 1 ano, até mesmo um marmanjo, seu filho. Você olhando aquela cena em que, de repente, um menino tratou mal o seu filho, ou um adulto tratou mal o seu filho, seja quem for, como é que você se sente? Eu tenho certeza que você dirá, eu não gosto. Alguns até chegam a exagerar e ficam um pouco mais violentos, mais bravos. Mas eu tenho certeza que ninguém gostaria de ver pessoas tratando mal o seu próprio filho. Isso é até bom. É a parte da nossa natureza, e é interessante que até mesmo os animais fazem isso, eles protegem suas crias. Isso é bom, isso é bom. E os filhos de Deus? Como é que Deus, entre aspas, se sente quando tratam mal os filhos de Deus? Você já pensou nisso? Nós gostaríamos de pensar sobre. Vamos para Mateus, capítulo 18. Nós estamos fazendo a exposição desse capítulo de Mateus, especificamente o capítulo 18. Nós começamos domingo passado, versículo de 1 a 4 de Mateus 18. Hoje queremos ver Mateus 18, versículo apenas 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome, que é santo, que é justo e é fiel. Queremos desde já agradecer, porque a tua palavra nos diz que o Senhor tem tamanho amor para conosco, que o Senhor, como um bom pai, nos protege. É verdade que o Senhor tantas vezes nos entrega ao sofrimento para cumprir propósitos que vão muito além de nossos planos, sonhos e desejos, como o Senhor fez com teu Filho Jesus, que é de todos o mais amado, é teu unigênito. Mesmo assim, o Senhor entregou à cruz para cumprir um propósito muito maior, um propósito sublime, a redenção. E também nisso fosse o teu próprio Filho glorificado. Assim, temos a certeza que o Senhor procede conosco tantas vezes, nos entregando para momentos, para objetivos, propósitos que envolvem o sofrimento, para que teu nome seja glorificado e até nós recompensados na era vindoura. Assim, que o Senhor receba a nossa gratidão pelo cuidado que o Senhor tem para com teus filhos e a certeza que estamos seguros em tuas mãos. Agora ensina-nos a tua palavra, ajuda-nos a compreendê-la, aplicar à própria vida, para que sejamos bênçãos para os teus pequeninos, os teus filhos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. De fato, a primeira impressão que temos ao ler o texto é que Jesus está falando dos pequeninos, crianças, nossas criancinhas. Mas, na verdade, ele não está falando só sobre elas. Ele toma uma criança como um exemplo, mas ele não está falando especificamente sobre crianças. Ele pegou aquela criança que nós vimos nos versículos anteriores, colocou no meio dos discípulos e disse: quem não se tornar como uma criança, nem entrará no reino de Deus. Não é que a gente irá ter que voltar a ser criança, é óbvio, mas ele tomou aquela criança que se colocou humildemente, que obedeceu ao ser chamada, que se colocou numa condição até de vergonhosa, e tudo isso, como nós vimos no domingo passado, Jesus usa para mostrar que o nosso olhar para o reino de Deus precisa ser o olhar correto, porque o nosso propósito não é ser maior que os outros, mas sermos pequeninos. E vimos, inclusive, que Jesus é o maior no reino dos céus. E foi ele que se colocou como um pequenino, se humilhando até a morte de cruz. Os pequeninos aqui
se tornam então uma figura do povo de Deus. E para ficar mais claro, Mateus capítulo 25, quando Jesus está falando sobre a sua vinda, que diz assim no versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, ele começa a falar sobre a sua vinda, diz que separará um dos outros, as ovelhas dos cabritos, colocará uns à direita, outros à esquerda, e dentro do texto, ele nos diz o seguinte, versículo 40, o rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha, meus pequeninos irmãos. Fizestes o quê? Abençoastes. Sempre que abençoastes os meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele menciona que cuidados foram esses. Versículo de 35 em diante, ele diz, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, e enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Eles cuidaram dos pequeninos do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu gostaria muito que você pensasse. Como você trata os pequeninos de Jesus, que é a igreja? Nos acostumamos tanto com um mero institucionalismo do cristianismo que nem nos apercebemos que vivemos muito mais como uma religião de pessoas individualistas que estão procurando fazer alguma coisa para satisfazer a religião e não para agradar a Deus, que nós nem nos apercebemos que estamos pecando contra o próprio Deus. Como você tem cuidado dos pequeninos? Jesus disse, quando fizestes o bem para os meus pequeninos, vocês fizeram o bem para mim. Como é que você trata os filhos de Deus? É sério. Não estou enganado em afirmar, há muita inveja dentro do povo de Deus. Há muita maledicência dentro do povo de Deus. Há muita maldade dentro do povo de Deus. Há muita politicagem para o mal dentro do povo de Deus. Há muita distinção de pessoa para pessoa, há muita acepção de pessoas. Há muito egoísmo no povo de Deus. Há muito individualismo. Há muita coisa ruim e errada dentro do cristianismo. Quantas pessoas, sério, não precisam ir longe, falam mal do outro irmão, fazem as coisas por inveja, por maldade, porque quer se sobressair, vou fazer para me destacar mais do que o outro. Há tanta coisa ruim, mas isso não é a vontade do Senhor. Não é. Você pode fazer o máximo, você pode se tornar o presidente de cada denominação. Isso não é a vontade do Senhor. Isso é mal diante dos olhos de Deus. O que Deus quer é algo simples. Ele não quer que você seja grande dentro da sua denominação. Ele quer que você seja como uma criança. Como é que você trata os filhos de Deus? A quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Lembra que Jesus disse? Quem fizer o bem aos meus pequeninos está fazendo a mim. Quando você trata bem os pequeninos de Jesus, você está tratando bem a Jesus. Porque Ele ama os pequeninos. Mas também, quando você fizer o mal, olha o que Ele disse. Qualquer, porém, que fizer tropeçar, fizer o mal. A ideia é fizer o mal. Tem um tempo que eu lembro que a meninada estava fazendo a seguinte brincadeira. Colocava uma caixa de papelão na rua com uma pedra embaixo, porque os guris gostavam de ficar chutando caixa de papelão. E aí o pessoal começou a perceber isso aí e começou a colocar pedra dentro para ver o coleguinha pegar lá e chutar a pedra, pensando que era só um papelão. Eu uso esse exemplo para tentar fazer você entender o que é fazer tropeçar, fazer o mal. Quem fizer o mal aos meus pequeninos, prejudicar. Ele diz, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e jogasse na profundeza do mar. Sabe aquele pai que fica furioso quando vê alguém fazendo maldade com seus filhos? Como é que você ficaria? Se eu tentar imaginar cada pai que está aqui, vendo moleques fazendo maldade, imagina com esses meninos.
De repente fazendo maldade, batendo, implicando, zombando e fazendo maldade. Estou falando de maldade, não estou falando de um ocorrido aqui e outro ali, que de repente a minha ninada não se entende. Isso acontece, a gente corrige, beleza, vamos seguir em frente. Eu estou falando de maldade, de pessoas fazendo maldade com teu filho. Como você ficaria? Como você reagiria ao ver aquela molecada fazendo maldade? Como às vezes acontece em escola, a gente vê em filme. Como você reagiria? Como um pai furioso, porque é seu filho e você o ama, e aquilo é injusto. Eu não me refiro ao seu filho fazer uma coisa errada e apanhar por isso. Bom, aí ele mereceu. Eu estou me referindo a maldades. Você ficaria furioso. Deus não é diferente. São seus filhos. Do congregado, os irmãos que chegaram recentemente, por exemplo, está aqui a Alessandra, Naísa, por exemplo. Aqueles que estão há muito tempo, o pastor. Não importa, o pastor não é um irmão, o pastor é adulto, não é um pequenino de Jesus, isso não existe. É do congregado que chegou ontem ao pastor, todos são pequeninos de Jesus, são os filhos de Deus. E quando as pessoas fazem maldade com elas, você acha que Deus fica como? Eu quero te dizer como Deus fica. Deus diz assim, olha, se tivessem pego uma pedra, colocado no teu pescoço e te jogado no mar, seria melhor do que eu vou fazer contigo. Entende a fúria de Deus? Deus fica tão furioso que ele diz, eu vou descontar, eu vou me vingar pelo que você está fazendo com meus filhos. Eu vou me vingar de você no tempo certo, mas eu vou. Então veja que a coisa é séria. É importante a gente levar a sério o que é sério. Porque tenho visto, no longo dos anos de pastor, que há muita maldade dentro da igreja. Dos pastores aos congregados. Há muita gente que pratica o mal contra os pequeninos de Jesus e não percebe isso. Ou está tão duro de coração que não se dá conta da maldade que faz. E isso revolta profundamente a Deus. Não é brincadeira. Deus está falando sério. E eu quero dar um exemplo. E aí a gente pega os exemplos, para vocês verem de onde saem, inclusive, exemplos reais no Antigo Testamento. Vamos para Êxodo. Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Deus chama os seus filhos de meus filhos, e pequeninos. Veja o que ele diz a Moisés. Ele chama Moisés para libertar o povo do Egito. Capítulo 3 e 4. E no capítulo 4, versículo 22, Deus diz para Moisés o seguinte: dirás a Faraó. Lembre-se que Faraó escravizou Israel, estavam como escravos do Egito. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Como é que ele tratava a nação de Israel? Meu pequenino, meu filho, meu primogênito. Claro, uma alusão a Cristo, porque de Israel nasceria o unigênito de Deus. Mas como é que ele trata o seu povo? Meu filho. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Em outras palavras, Faraó, você está fazendo mal aos meus filhos. Você está maltratando os meus filhos. Você está fazendo mal àqueles que eu amei. Aqueles que na eternidade eu amei. Aqueles pelos quais meu filho vai morrer para salvar. Aqueles que eu decidi serem meus. E eu os amo. E eu cuido deles. Eu os sustento. Mas você está fazendo mal aos meus filhos que não fizeram mal nenhum para você. Israel nunca fez mal ao Egito. O José, filho de Jacó, foi a maior bênção que o Egito já teve. Durante o período de 7 anos de fome, José livrou o Egito da miséria. Porque durante os 7 anos de fartura, vocês lembram daquele sonho de Faraó? Ele sabiamente juntou
acumulou alimento para os 7 anos de fome e foi o instrumento de Deus para salvar o Egito da miséria. Com certeza teria, não só o Egito, mas as nações ao redor, teriam morrido, teriam se acabado, porque foram 7 anos de seca, 7 anos de fome. Ninguém suportaria, morreriam todos. Deus usou o seu filho para abençoar o Egito, José. E aí chegam os anos tranquilos, passa o tempo, e o Egito, abençoado por Deus, por meio de José, agora está maltratando os filhos de Deus, está perseguindo, está maltratando, está castigando injustamente, está oprimindo, está escravizando, está fazendo deles objetos para que eles construíssem a cidade debaixo de opressão, está maltratando os filhos de Deus. Deus chama Moisés para dizer a Faraó: Faraó, é o seguinte, você está fazendo mal aos meus filhos. Eu vou te avisar, apenas te avisar. Deixe meus filhos em paz. Não faça mal aos meus filhos. São meus. Cuide dos seus, eu cuido dos meus. Não faça mal aos meus filhos. Mas se você não ouvir, eu matarei o teu filho. Porque você está matando os meus. E literalmente, né? Porque se você voltar um pouquinho, Êxodo capítulo 1, eles estavam lançando no rio os filhos de Israel, para que eles não crescessem e não se tornassem uma nação forte, né, com medo que eles se voltassem contra o Egito. Algo que Deus não ensinou. Obviamente, não deveriam esperar isso. Então veja que Deus cuida dos seus filhos. E você conhece a sequência da história. O que aconteceu? Aconteceu que Faraó não deu ouvidos. E Deus literalmente destruiu o Egito. As 10 pragas destruíram o Egito e culminou com aquilo que Deus disse que faria. Ele matou todos os primogênitos do Egito. Por quê? Porque estavam maltratando os filhos de Deus. A advertência do Senhor é séria. Isso já traz um conforto para nós. O mundo vive maltratando a igreja de Jesus, os pequeninos. Há pequeninos no Oriente Médio sofrendo, na Ásia sofrendo, no Brasil também. Afinal das contas, mesmo que não sejamos perseguidos de forma física, maltratados de forma física, nós somos o tempo todo maltratados de outras formas, ideologicamente principalmente. O nosso país é um país que está se tornando cada vez mais anticristão. Pode ser que a pandemia mude isso aí, até porque Deus age e castiga também. E nós vimos antes disso tudo, inclusive, paradas gays, em que eles estavam zombando do cristianismo, onde esses espúrios, levianos, medíocres, miseráveis desses homossexuais, colocaram um deles como uma figura de Jesus, zombando e ridicularizando do Senhor da glória, e vão pagar por isso, e vão pagar sério e feio por causa disso. Eles maltratam os filhos de Deus. Você acha mesmo que Deus não vai retribuir? Com certeza. Jesus disse na parábola de Lucas 18, daquela viúva: no tempo certo, Deus vai retribuir e fazer justiça. Isso já é um conforto. Deus está cuidando de nós. Deus não vai nos deixar. Deus não nos abandonou. Tudo o que estão fazendo com a igreja, Deus retribuirá. A punição de Deus será grave, não tenha dúvida. Saber que Deus está cuidando de nós deve confortar o seu coração. Para que você não ache que tem que fazer as coisas com as próprias mãos. Eu tenho que me vingar sozinho, eu tenho que resolver o problema, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Não, meu filho. Os filhos de Deus são cuidados pelo Pai. É Ele quem cuida. Está aqui, ó, Êxodo. Deus diz: liberte o meu filho, porque se você não libertar o meu filho, se você não deixá-lo em paz, se você não deixá-lo seguir adiante, eu matarei o teu. Deixe que Deus nos vingue. Deixe que Deus nos vingue. Deixe que Deus faça justiça. E assim, vingue o nosso sangue. Não se preocupe. No tempo certo, Deus fará isso. As pessoas às vezes se preocupam demais em se vingar, falando de cristãos, e esquecem do Deus que é o nosso Pai. Mas também serve de uma exortação importante para nós. É que Deus nos exorta: não faça mal aos pequeninos.
não faça mal, porque Deus não se agrada. Como é que você está tratando? Como é que você está tratando os filhos de Deus? Isso é muito sério, porque, como disse, não é só o mundo que tem feito mal aos pequeninos. Nós temos visto isso ao longo dos anos de pastoreio, que os próprios cristãos estão fazendo mal aos pequeninos do povo de Deus. Eles mesmos estão perseguindo, eles mesmos estão destruindo, eles mesmos fazem com que as pessoas se angustiem. E por isso, inclusive, muitas pessoas saíram de denominações revoltadas. Eu não vou justificá-las, porque sair de uma denominação revoltada e procurar outra é uma coisa, sair e achar que não vai mais para igreja nenhuma é uma coisa bem diferente. Todavia, eles nos mostram um problema. Eles nos mostram, e é real, por que eu estou falando isso? Porque eu mesmo já vi, que o cristianismo precisa ouvir Deus dizendo, é para você cuidar dos pequeninos, não para fazer mal a eles. Não, é para você cuidar. Você está cuidando do irmão? É sério isso. Você tem cuidado dos irmãos, dos pequeninos de Deus? Protegendo, guardando. Não é para fazer mal a eles, Deus os ama. Você até pode dizer, mas eles têm defeitos. Você acha que você não tem? Acha mesmo que você não tem nenhum defeito? Quantos eu posso ver daqui defeitos? Quantos defeitos Deus vê no dia a dia seu? E Ele vai corrigindo, vai educando. A questão não é se o irmão tem defeito ou não, a questão é que ele é um pequenino de Deus. A questão é que ele é alguém, ou ela, que Deus está cuidando, é o seu filho. E o seu papel é cuidar bem dos filhos de Deus. O seu papel é conduzi-los a Jesus, é conduzi-lo à eternidade, porque são os pequeninos de Deus. Deixe os filhos de Deus caminharem em paz. Deixe os filhos de Deus caminharem bem. Um outro exemplo só que eu gostaria de até mostrar, acontece em Números 20. Em Números 20 acontece algo semelhante. 3 vezes acontece isso. Números, capítulo 20. Moisés pede para Edom, a partir do versículo 14, para que passasse por meio da nação. O que acontece? Israel saiu do Egito, libertado por Deus, e está caminhando, indo em direção a Canaã. E nesse caminho em direção a Canaã, que era a terra prometida, a terra que de fato Israel ia herdar, eles precisaram passar pelo meio de algumas nações. Eles precisariam. Caso contrário, eles teriam que contornar mais ainda para poder passar. E o Moisés vai até a liderança das nações e diz assim: deixa o povo de Deus passar, porque a gente está indo para Canaã. Nós não vamos fazer nada, não vamos mexer nas suas coisas, não vamos tirar nada de vocês. Se alguém for pegar alguma coisa, será comprado. Apenas deixe passar. Edom não deixou. Edom não deixou passar os filhos de Deus. Versículo 20, capítulo 20, versículo 20. Porém, ele disse, não passarás. E saiu-lhe a Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Observe a dureza de coração daquela nação. Mas não guerrearam. Mais à frente, eles vão encontrar outro povo. O povo em que Seom era rei, os amorreus. Versículo 21 do capítulo 21. Israel manda mensageiros de novo para os amorreus e diz, deixa-nos passar pela terra para a gente ir para Canaã. E Seom não deixou, só que dessa vez, Seom, nesse caso, foi em guerra contra Israel, em vez de deixar Israel passar. E Deus deu a vitória ao seu povo, por causa da dureza de coração de Seom. E deu a vitória, e ainda deu a terra que era de Seom para Israel. Deus deu a vitória ao seu povo, porque é o Filho de Deus. Deus ama esses pequeninos, conforto tremendo para nós. Todo aquele que vai ao Senhor por meio de Jesus, todo aquele que se entrega ao Senhor por meio de Jesus, tem de Deus um cuidado paterno. É chamado de filho, Jesus chama de pequeninos, e Deus cuida, e isso conforta tremendamente o nosso coração. De tal modo que a gente sabe que se alguém tem que fazer justiça pelo que sofremos, será o próprio Pai. Ele fará, não nós.
mas ao mesmo tempo nos exorta constantemente a sermos filhos que são bênção, que devem ser bênção para os filhos de Deus. De forma que nós sejamos instrumentos não para que o outro tropece, mas para que ele seja conduzido a Jesus. Porque todas as vezes que nós fazemos o mal aos filhos de Deus, somos como Seom, que os filhos de Deus só precisariam passar. Deixa meu povo passar, é só isso, não estou pedindo nada demais. Deixa passar. Mas não, vai até ele, começa a fazer guerra, confusão e termina sendo derrotado por causa disso. Deixa o meu povo passar. Deixa o povo de Deus passar. Deixe os pequeninos de Deus passarem, deixe eles crescerem no Senhor, deixe eles ser bênção, deixe eles glorificar a Deus e não os impeçais. Deixe eles andarem com Jesus e não atrapalhem a caminhada dele. Nunca faça isso. Portanto, seja uma bênção. Seja uma bênção, porque é isso que Deus quer. Caso contrário, Jesus advertiu. Deus mesmo tomará providência. E isso é sério. Deixe o povo de Deus. Como? Seja bênção no dia a dia. Precisamos tirar do meio do povo de Deus, ainda que pouco a pouco, coisas tão básicas que elas ainda insistem em perdurar dentro da igreja de Jesus durante geração após geração. Nós precisamos tirar a maledicência tão comum, uma coisa tão desnecessária, está apenas falando mal. A gente precisa tirar isso, se acostumar a não fazer isso aí. Precisamos parar de querer ser melhor do que os outros. Isso é tão comum, sempre querendo ser melhor que os outros, porque uma pessoa que quer ser melhor que a outra, ela vai prejudicar a outra em algum momento. Porque ela vai perceber que para conseguir ser melhor, ela vai ter que botar a outra para baixo. Não é suficiente se esforçar. Uma pessoa que quer chegar no topo, ela vai se esforçando. Mas quando ela faz disso o seu propósito último da vida, ela vai perceber que mesmo se esforçando, pode ser que tenha gente que se esforce mais, ou que tenha aptidões maiores, melhores. E aí ela vai ter que em algum momento fazer a seguinte dedução: eu preciso tomar mais providência do que me esforçar, eu preciso prejudicar, porque o objetivo é crescer. E aí ela faz mal ao outro. Não queira ser melhor do que ninguém, apenas faça o que vier à sua mão da melhor forma possível. Tirar a inveja do meio do povo de Deus, porque o fulano é isso, o fulano tem aquilo, e porque isso, aquilo, o fulano gosta de não sei quem, e tal. Tira isso, a gente precisa tirar isso do meio do povo de Deus. A gente precisa tirar coisas que fazem com que o outro tropece. Ou seja, até mesmo aquilo que Paulo diz, que por amor aos irmãos, eu às vezes vou me privar. Paulo chega a dizer, eu não vou comer mais carne de porco, porque tem judeus que são cristãos que ainda tomam isso como algo escandaloso. Eles não conseguem ainda aceitar que Deus liberou todas as comidas. Eles recém tinham se convertido, eles ainda tinham muito forte todos os ensinos do Antigo Testamento e precisavam ainda assimilar melhor a ideia. Não é fácil, foi uma vida inteira, né? Imagina uma pessoa que nunca comeu carne de porco, de repente está comendo. Isso não acontece tão facilmente, principalmente uma cultura tão forte como é o judaísmo. Então Paulo diz assim, por amor a eles eu nem vou comer carne de porco. O mesmo deveria se falar sobre beber, por exemplo. Mesmo que você diga assim, não é pecado, e eu sei que não é pecado, mas por amor àquele irmão, para ele não tropeçar, a gente tantas vezes vai se privar de coisas. Em outras palavras, seja bênção. Por causa de egoísmo, por causa de orgulho, por causa de vaidade, por causa de inveja, por causa de maldade, tantas vezes os cristãos são pedra de tropeço para outros cristãos, fazendo os pequeninos de Jesus tropeçar. Isso não é legal. Não é legal. Me marcou muito, e por isso eu já dei esse exemplo uma vez, eu vou repetir, mas me marcou muito um colega pastor compartilhando certa feita sobre uma experiência muito triste que ele teve com a sua família numa igreja presbiteriana, em que os presbíteros estavam perseguindo ele, porque ele disse para eles que o negócio deles no comércio da cidade estava sendo, não lembro agora, ilegal ou injusto. Bom, na verdade termina sendo a mesma coisa, né? Tinha caráter, algumas questões ilegais, ou seja, eles estavam fazendo coisas erradas. Eu não vou saber agora o que é e nem importa.
E ele advertiu, olha, vocês não podem fazer isso, isso está errado, vocês não podem proceder desse jeito, isso é errado mesmo. E a partir daquele momento, ele disse que eles colocaram no coração de tal modo tirar o pastor da igreja por causa daquilo, que eles começaram a maltratar a família do pastor, a tal ponto, ele disse que a esposa dele estava arrasada, os filhos, da maldade, dos males que eles estavam fazendo ao pastor, até conseguir tirá-lo da igreja. Eles acham que Deus não vai retribuir? Esses presbíteros precisam ouvir Jesus dizer, melhor fosse se colocassem uma pedra de moinho no teu pescoço, amarrado, e te jogasse no mar, melhor do que o que eu vou fazer com vocês. É sério, minha gente. A igreja, tantas vezes, esquece coisas muito óbvias, muito básicas. Deus ama seus filhos, Ele não vai deixar os seus filhos serem maltratados eternamente. Ele não vai deixar as pessoas fazerem mal aos seus filhos indefinidamente. Em algum momento Ele vai se vingar. E não importa se você está dentro da igreja. Você foi aquela pessoa que destruiu vidas. Você foi aquela pessoa que maltratou vidas. Você foi aquela pessoa que perseguiu, como disse, do congregado ao pastor. Deus vai se vingar. Por quê? Porque é justo. Porque aquela pessoa não fez nenhum mal a você. Ela não tirou nada de você, não fez mal a você, não criou problemas para você. Mas então por que você faz mal a ela? Coloquem isso no coração. A igreja de Jesus é cuidada por Jesus. Isso significa cada um. Então, não deixe que façam mal aos pequeninos de Jesus. Não deixem. Por quê? Porque isso desagrada profundamente a Deus. O que é que nós temos que fazer? Limpar. Comece com o seu coração. Tem aquela música, a começar em mim, quebra corações. Comece com você. Comece com você, coração quebrantado. O seu propósito é ser bênção. O seu propósito é fazer da sua vida uma bênção. É você ver as pessoas felizes e se alegrar. Fulano conquistou algo novo, se alegre. O outro está crescendo, se alegre. O outro caiu, levante. O outro está precisando de ajuda, seja o auxílio. É ser bênção. Não é outro propósito. Não pode ser. Porque Deus está vendo, inclusive. E Deus está contando isso. Então, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Nós não vamos ver os textos seguintes, eu quero deixar para depois. Mas, um pouco depois, os versículos seguintes, Jesus disse, se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar, corta, lança fora de ti, porque é melhor você entrar na vida eterna manco ou aleijado do que ter as duas mãos e ir para o inferno. Então, se você percebeu que maledicência, inveja, egoísmo, maldade e outras coisas mais terminam partindo de você, corta essas coisas. Você não precisa de nada disso. Isso ficou para trás com o velho homem. Você não precisa ser melhor do que ninguém, não precisa ser o presidente do presbitério, do Supremo Concílio, você não precisa ser o rei da cocada preta, você não precisa nem ser o presidente do país, você só precisa ser um bom filho de Deus, que viva para a glória de Jesus. Tudo que Deus quer de você é isso. Se um dia Ele te fizer algo, deixe que Ele faça. O que você precisa é só ser uma bênção. Então, seja uma bênção. Seja a bênção com aquilo que Deus deu a você, para os pequeninos. Lembrando que Jesus disse em Mateus 25, todas as vezes que vocês fizeram uma destas coisas, qualquer coisa boa para os meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Ou seja, mesmo que você não pense que toda vez que você serviu, vamos pensar numa coisa tão simples, que levou um bolo para um irmãozinho, que abençoou com alguma coisa, que cuidou, que auxiliou, que levou uma palavra de exortação ou uma palavra de encorajamento, que você levantou quando caiu, que você fortaleceu, que você ajudou, que você cuidou. Todas as vezes que você fez isso a um pequenino, você fez para Jesus. Assim como toda vez que fez algum mal a um dos pequeninos, você fez contra Jesus. Então, precisamos tirar a maldade do meio do povo de Deus, limpando os corações. O cristianismo, ele é um processo de limpeza dos corações. Limpe seu coração. Limpe. Quando percebeu aquele sentimento de qualquer que seja a maldade, peça perdão e diz, Senhor, perdoe-me. Estou vendo maldade no meu coração. Inveja, egoísmo, maledicência, seja o que for. Eu estou sentindo vontade de fazer alguma coisa ruim. Eu estou sentindo maldade no meu coração.
perdão, Senhor, eu não quero isso. Limpe-me disso, livre-me disso, tira isso de mim, para que eu seja uma bênção para os teus pequeninos e não uma maldição. Para que eu deixe os teus pequeninos crescerem e seja um instrumento para ajudá-los e não uma pedra de tropeço. Seja uma bênção, para que Deus seja glorificado na vida da igreja, na sua vida, nas relações, em tudo isso. E isso agrada a Deus. Então pense nisso seriamente, porque isso é para você. Lembre-se que quando Jesus falou para os discípulos, ele não falou para o mundo. Eu tenho que repetir isso várias vezes, porque eu percebi que às vezes as pessoas falam demais para o mundo, mas não é para o mundo que Deus está falando para a igreja. Mateus foi escrito para a igreja, e Jesus falou para os discípulos, para que a igreja viva para a glória dele. É para você que Jesus está dizendo isso. Não é para alguém do mundo que será, eu lembro de uma pessoa lá que é tão invejosa, lá no trabalho, ela tem uma inveja. Jesus não está falando para ela. Jesus está falando para você. Está falando para você essas coisas. Então você olhe para dentro de si mesmo e pense, a partir da palavra de Deus, como está o meu coração? Será que o meu coração tem sido bom aos olhos de Deus e bênção para os irmãos? Ou ele tem sido uma pedra de tropeço para aqueles que Deus ama, para aqueles que Deus chamou, que cuida e chama de meus pequeninos? Então, analise sua vida, para que Deus seja glorificado nela. Pense bem e seja uma bênção para os pequeninos de Jesus, porque é Deus quem vai recompensar você. É Ele que no último dia vai dizer o que Jesus falou em Mateus 25. Vinde, benditos do meu Pai, para a terra prometida, porque vocês cuidaram dos meus pequeninos. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Vocês foram uma bênção para os meus pequeninos. Então venham para desfrutar da recompensa, da herança, das bênçãos que eu preparei para aqueles que me amam e que mostram o amor por meio do amor aos pequeninos de Jesus. Você ama a Deus? Eu tenho certeza que todos dirão aqui, sim, eu amo a Deus. Então, mostre amor aos pequeninos de Deus. Porque se você me disser assim, pastor, amamos muito o Senhor, e de repente maltratar os meus filhos, eu vou dizer a você, mentira, porque se me amasse, amaria os meus filhos também, porque são meus. Percebe? Do mesmo jeito, em João, o apóstolo diz, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama nem quem vê, não vai conseguir amar aquele que não vê. Se você ama a Deus, ame os pequeninos de Deus. Se você ama o Senhor, cuide dos pequeninos de Deus. Seja bênção para os pequeninos de Deus. Porque é assim que a gente ama a Deus. E eu tenho certeza que qualquer pai aqui ficaria muito feliz em ver outra família, uns irmãos, cuidando dos seus filhos. E se sentiria tão feliz em ver o cuidado com seus filhos, que você sentiria, nesse cuidado com seus filhos, um amor para com você. Você se sentiria tão feliz que é como se fosse com você, porque nossos filhos são amados por nós. E quando tratam bem os seus filhos, é como se tratassem bem você. E acha que com Deus é diferente? Quando você trata bem os filhos de Deus, é como se você estivesse tratando bem o próprio Deus. Mas quando você trata mal os filhos de Deus, é como se você estivesse fazendo mal ao próprio Deus. Então, faça bem aos filhos do Senhor. Trate-os bem, para que Deus seja glorificado, para que Ele se agrade de você, para que os filhos de Deus cresçam e possam louvar a Deus pela sua vida. Porque quando os filhos de Deus são abençoados, tenho certeza que eles louvam a Deus pela vida daqueles que os abençoam.